Momento Edificação. Uma palavra de vida. Assista agora a palavra de hoje. Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. Mais uma vez, Momento Edificação, uma palavra de vida para você. Queridos, nessa devocional estamos dando continuidade a nossas ministrações sobre os heróis da fé. Pela fé, esses grandes heróis revolucionaram o mundo bíblico, revolucionaram a obra de Deus, o reino de Deus, lutando, buscando a Deus pela fé e depositando toda a sua confiança em Deus. E hoje nós queremos falar no capítulo 11 de Hebreus, do versículo 32 em diante. Ali faz um pacote, como nós estamos na penúltima ministração, aqui faz um pacote de alguns heróis da fé. Então preste bem atenção na leitura, que diz o seguinte: Hebreus 11, versículo 32 até o 35. Diz o seguinte: quanto ao mais, preciso dizer, levaria muito tempo para falar sobre a fé de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas tiveram. A fé que esses homens tiveram. Pela fé, eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas. Fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta os seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados a ser libertados e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Amém, queridos? Queridos irmãos, vejam só o texto que nós acabamos de abordar. Diante desse texto, queridos, o escritor aos Hebreus já começa dizendo: o que mais podemos dizer? O que mais nós podemos falar? Quanto mais precisamos dizer sobre heróis da fé, sobre homens de Deus? E aí ele fala sobre Gideão, que pela fé, com 300 homens, venceu os medianitas. Com 300 homens, Gideão teve fé, para vencer os medianitas, e Deus a abençoou de forma gloriosa. Pela fé, queridos, Baraque, em um dos momentos de crise existencial, de crise da sua fé, ele se superou e venceu uma batalha. Baraque foi um vencedor. Em meio à crise da sua fé, o momento difícil que ele estava vivendo, devido a alguns erros que ele teve no passado, ele venceu pela fé, porque Deus o abençoou. Sansão, por que não dizermos de Sansão? Pela fé, Deus trouxe libertação a Israel dos filisteus. Interessante que Sansão, em sua morte, ele matou mais pessoas, ou seja, mais vidas do que na sua vida, quando ele estava vivo. Ele ali, derrubando ali aquele cenário, e ele destruiu ali os filisteus. Por que não falarmos também de Jefté? Foi um homem rejeitado por sua família, um homem que talvez tinha todo um trauma familiar, mas Deus o levantou com um talento de liderança extraordinária e foi um grande vencedor. Por que não falarmos também de Davi, um homem segundo o coração de Deus, independente das suas dificuldades e de adversidades, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Mesmo com o pecado, mesmo com as suas lutas, mas ele não se afastou da presença do Senhor. Talvez triste pelo pecado, mas não deixou de adorar a Deus. Samuel, o profeta Samuel, ele foi profeta, foi juiz, ele ungiu a Davi, pela fé ele ungiu a Saul como rei de Israel, a Davi como rei de Israel. Samuel foi um grande homem de Deus, desde o ventre da sua mãe, quando a sua mãe entrega ele
também para servir no templo. Vejam bem, queridos, nós podemos falar aqui nesse texto, fala sobre que pela fé Daniel no Senhor fechou a boca dos leões. Daniel fechou a boca dos leões porque acreditava no Senhor, que Deus iria livrá-lo dos leões. Podemos ver também, queridos, que Sadraque, Mesaque e Abednego, pela fé escaparam de serem mortos pelo fogo. Por que serem mortos pelo fogo? Porque eles foram lançados naquela fornalha de fogo ardente e o Senhor os livrou. Pela fé eles acreditavam. Tanto é que eles falaram para Nabucodonosor, ele disse: olha, se Deus quiser, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser, Ele não nos livrará. Seja feita a vontade de Deus. É fé, irmãos, é fé. Eles tiveram fé. Olha só, pela fé, a viúva de Serepta e a mulher de Sunem, elas receberam de volta os seus filhos que haviam morrido e que os profetas ressuscitaram. Mas elas acreditaram que os profetas podiam fazer algo diferente. Creia nos profetas e prosperareis. Queridos, e finalizando, queridos, nós podemos ver os profetas bíblicos do Antigo Testamento. Pela fé, os profetas tiveram ousadia em dizer, em entregar a palavra de Deus aos reis, reis bons, reis ruins, reis que andavam contra a vontade de Deus, mas eles sempre tiveram a coragem de chegar e dizer: assim diz o Senhor. E eles chegaram e confrontaram os reis que necessitavam de ouvir aquela palavra. Assim Deus fez através desses homens. Pela fé, Deus fez grandes maravilhas através dele. Pela fé, Deus pode fazer grandes maravilhas através da sua vida, no nome santo de Jesus. Nós cremos nisso, queridos. Creia tão somente, esteja firme em Deus, pela fé, e Deus fará maravilhas na sua vida, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua família. Viva pela fé, na graça de Deus.